Meus irmãos, graça e paz. Eu sou o professor Ricardo Guedes, e nós vamos estar juntos durante este período, estudando ali e falando sobre a disciplina de bibliologia, ou formação da Bíblia, ou esse conjunto que nós chamamos de introdução à bibliologia. É importante que o aluno da teologia ele esteja muito focado nesse assunto, pois a bibliologia, sem dúvida alguma, ela é uma das principais, ou por que não dizer, a mais importante disciplina dentro da teologia. O aluno que tem formação na teologia, ele precisa ter essa intimidade mais profunda com esse assunto que será tratado a partir de agora. Considerando que no Brasil, com o avanço do liberalismo teológico, em faculdades, em seminários, nas escolas que outrora eram ortodoxas, a doutrina da Bíblia nunca se fez tão necessária no momento, pois são poucos os teólogos que não mais a defendem como a palavra de Deus inspirada e inerrante. E é importante que todos nós não venhamos perder essa essência dos nossos princípios, dos nossos valores. Neste capítulo chamado Bibliologia, neste assunto, nesse conteúdo, entraremos a ver o que é realmente ali a Bíblia. Sua autoria, que foi divino, humana, e outros pontos de igual importância, que nos ajudarão a compreender, porque as Sagradas Escrituras são o livro dos livros. Apesar de sua antiguidade, apesar do seu tempo, que nós sabemos que tem mais ou menos aí em torno de 1000 a 1100 anos, ou 1500 anos, por que não dizer? Muitos historiadores defendem até essa ideia entre 1100 a 1500 anos, considerando o Antigo e o Novo Testamento e pausando ali aquele período que nós chamamos de interbíblico, porque não houve escrita de nenhum livro canônico naquele período ali, mas há essa ideia entre 1100, considerando o último livro do Apocalipse, que foi no ano 96, e 1500 por conta do reconhecimento de alguns livros do Novo Testamento, ou 1400 anos. Mas há sempre essa ideia histórica em cima ou rondando sobre este assunto. Então, nós temos todo esse período que, apesar da sua antiguidade, continua a Bíblia tão atual quanto o foi nos dias dos nossos antepassados. Por que não citar nomes como Moisés, como Paulo, como Jeremias, como o profeta Isaías, que foram os escritores mais antigos do Antigo e do Novo Testamento, mais ali solicitados, que são mais atraentes no que diz respeito ao seu conteúdo. Então, torna a Bíblia esse livro tão indispensável dentro do conjunto da teologia. Como diz o nosso manual de instrução, módulo FIGHT, na página de número 11, a bibliologia ela é a parte da teologia bíblica e também da teologia histórica. Nos estudos superiores, ela é chamada de isagoge, termo grego que significa conduzir para dentro, porque tal estudo conduz o estudante para o interior do campo infinito das Sagradas Escrituras. Portanto, bibliologia é o estudo dos assuntos introdutórios à Bíblia. Ela tem como principal objetivo auxiliar poderosamente o estudante na compreensão da Bíblia e é indispensável a qualquer área da teologia, auxiliando na elucidação dos inumeráveis fatos bíblicos. É importante que o assunto que estamos tratando seja de tal importância para cada um de nós e que nós possamos guardar cada assunto dentro do nosso coração. Durante o ministério de Jesus, as Escrituras do Antigo Testamento eram conhecidas como lei, os escritos e os profetas, ou escritos proféticos. Vieram, então, as Escrituras dos apóstolos, igualmente inspiradas pelo Espírito Santo. Então,
observando esses dois testamentos, alguns pais da igreja, eles organizavam, né, ou chamavam de divina literatura esse conteúdo. Faltava, porém, uma palavra técnica que viesse a dar visão exata do significado das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Era necessário, pois, denominar o conjunto dos pequenos livros que compunham a palavra de Deus. Foi assim que a Bíblia começou a se popularizar-se, tanto nesse mundo antigo como nos dias atuais. Então, o significado da palavra grega, né, Bíblia, originário do grego, que o termo Bíblia significa livros ou coleção de pequenos livros, é atribuído a João Crisóstomo. A disseminação do uso desse vocábulo, né, para se referir à palavra de Deus no Ocidente, a palavra em questão foi introduzida por Jerônimo, que foi tradutor da Vulgata, o qual costumeiramente chamava o sagrado livro de Biblioteca Divina. A palavra Bíblia, ela é o plural de biblos. Os gregos assim chamavam os rolos, que aos quais escreviam nos quais, melhor dizendo, escreviam as suas obras, numa clara referência ao centro produtor desse material. Então, esse conteúdo que é organizado desde o período, né, a partir do livro do Gênesis, a sua escrita pelo o nosso primeiro escritor, que no caso é Moisés, tem todo esse poder através dos séculos, através dos tempos, né? E depois de João Crisóstomo e Jerônimos, e São Jerônimo, melhor dizendo, os livros do Antigo Testamento e o Novo Testamento passaram a ser universalmente conhecidos como a Bíblia, na qual os judeus cristãos, né, os judeus e cristãos, melhor dizendo, baseamos a nossa fé e então temos ela como as Sagradas Escrituras, ou a Bíblia Sagrada. Os primeiros reconhecem apenas a primeira parte das Escrituras, que é chamada o Antigo Testamento, se referindo aos judeus, né? E os segundos consideram tanto a sua primeira quanto a sua segunda parte como a palavra inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A autoria divino-humano da Bíblia, que é um assunto muito tratado e que nós vamos tratar passo a passo, né, durante a nossa aula, como ponto principal de partida para o conhecimento e para agregar valores à nossa teologia. Então é importante lembrar que a Bíblia Sagrada é um livro de dupla autoria. Quando eu falo um livro de dupla autoria, é porque nós precisamos observar os pontos, né, das Sagradas Escrituras. Por ser, né, se por um lado foi inspirada por Deus, por outro, não podemos, em hipótese alguma, nos esquecer de ter sido escrita por homens que estiveram sob a inspiração e supervisão do Espírito Santo. Porque, às vezes, nós olhamos para a Bíblia, para os livros, o conteúdo das Escrituras, e nós queremos que toda a Bíblia tenha a sua inspiração. É bom lembrar que tem algumas citações na Bíblia que não precisou de inspiração, mas foram fatos, acontecimentos que estavam ao redor dos escritores e eles precisaram narrar ali para que isso desse sentido, né, às Escrituras Sagradas. E aí eu separei um texto para essa primeira parte, essa pequena introdução, né, para fazer citação dele, que está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 19 até o versículo 21, que diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto,
homens santos falaram da palavra de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, tal importância, de Deus ter usado o ser humano para a compreensão da sua palavra. Aliás, desde a criação, o homem é o principal instrumento e o objetivo de Deus para a propagação do seu reino.